Amém, meus irmãos? Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Marcos, que vai ser o texto base da nossa reflexão. Marcos 1, dos versículos 40 a 45. Eu vou estar lendo aqui da minha Bíblia e os irmãos podem acompanhar assentados aí como estão. Mas eu vou pedir que você não feche a sua Bíblia, porque nós vamos estar voltando para avançar nos pontos da mensagem. Então diz assim a palavra de Deus, Marcos 1, 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas para permanecer fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por podermos estar na Tua casa, Senhor, e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da Tua palavra, meu Deus, para nos instruir, meu Deus, e nos ensinar qual o caminho correto, meu Deus, e nos estar cada dia, Deus, entregando mais e mais as nossas vidas a Jesus. Te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, meus amados irmãos, esse texto, ele vai nos mostrar uma coisa muito importante, que muitas vezes nós falamos, nós falamos na igreja, nós falamos no evangelismo, falamos inclusive, para as crianças na EPD, que é a importância de entregar as nossas vidas a Jesus, ou entregue a sua vida a Jesus, mas muitas vezes não nos é dito as consequências, ou o porquê disso ser importante, ou porquê entregar as nossas vidas a Jesus. Por que nós deveríamos fazer isso de uma forma bem prática? Nós sabemos que ao entregar a nossa vida a Jesus, nós somos então salvos, salvos de uma ira futura de Deus que vai cair sobre todos os pecadores, mas nós podemos escolher essa vida nova em Cristo, ou essa salvação agora, imediatamente, com as bênçãos que nós alcançamos ao entregar a nossa vida a Jesus. E é exatamente isso que esse texto e essa mensagem vai falar para você nessa manhã, Entregue a sua vida a Jesus, e eu vou te dar, na palavra de Deus, bons motivos para você entregar e continuar entregando a sua vida a Jesus. O primeiro deles é: entregue a vida a Jesus, porque Ele é a sua única esperança. E aí no verso 40 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Então, naquele momento, aquela pessoa que estava com aquele problema, que era um leproso, ele vai chegar até Jesus e vai pedir que ele pudesse purificá-lo. Se ele quisesse, ele poderia purificá-lo. E a doença daquela pessoa, que tem esse nome lepra, e hoje se fala hanseníase, e hoje é uma doença até mesmo fácil de se curar, de se tratar, só que naquele momento, naquele momento histórico, era uma doença praticamente terminal, não tinha cura, não existia uma cura conhecida há 2000 anos atrás. Então, naquilo ali, quando acontecia aquilo, aquela pessoa, ela precisava ser afastada. Então, até mesmo no livro de Levítico, nos versos 1 a 3, diz assim que: disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver sua pele inchação, ou pústula,
ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão sacerdote ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e declarará imundo. Então, aquela pessoa, ela era declarada então imunda, e ela precisava ser afastada da vida das outras pessoas e da vida do próprio culto a Deus. Ela não só tinha uma enfermidade física, mas ela era considerada pelaquela comunidade como uma pessoa enferma espiritualmente. É como se ela não pudesse nem mesmo vir à igreja, ela não poderia sacrificar, ela não poderia estar no culto a Deus quando ela era acometida daquela doença, né? E quando ela mesmo se aproximava, quando um leproso mesmo se aproximava, ele precisava avisar aos outros que ele estava se aproximando, porque não era permitido nem mesmo tocar na pessoa acometida dessa enfermidade. Esse leproso da história que nós lemos na palavra de Deus, ele estava desesperado, não havia esperança para ele, não havia SUS, né? Não havia antibióticos para ele. A única esperança para aquela pessoa era Jesus. Ele chega até Jesus implorando que, se ele quisesse, ele poderia curá-lo, purificá-lo. Nós lemos o texto de Marcos, mas esse mesmo texto, falando dessa mesma história em Lucas 5:12, diz que aquele homem que veio falar com Jesus, ele estava coberto de lepra. Em Lucas 5:12 diz que ele estava coberto, ou seja, significa que até mesmo a cabeça dele, por baixo do cabelo, estava tomado daquela enfermidade. Não havia, então, portanto, para aquela pessoa nenhuma perspectiva de mudança, nenhuma perspectiva de melhora. O problema que afligia aquela pessoa havia tomado conta da sua vida. Então, da mesma forma, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, muitas vezes aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos aflige ou nos afasta de Deus, nesse contexto aqui, o texto afastava aquele homem de Deus, porque ele era imundo, cerimonialmente não poderia estar no culto. Muitas vezes aquilo que nos afasta de Deus está fora da nossa força, da nossa perspectiva. Já não existe mais em nós uma perspectiva de mudança. Pode ser que você que está aqui nessa manhã possa estar vivendo um problema ou estar afastado de Deus. O pecado pode estar te tornando impuro ou estar te afastando da verdadeira comunhão com o Senhor, e você percebe que já não existe mais nenhuma perspectiva de a sua vida mudar, da sua vida melhorar. E é exatamente isso que acontece com aquele homem, e o que a palavra de Deus vai nos mostrar é que Jesus é a nossa única esperança. Em Jesus nós temos esperança, em Jesus nós temos uma perspectiva de que a nossa história ela possa mudar. Aquela pessoa, ela faz a medida mais desesperada, que era chegar até Jesus e implorar que Jesus pudesse mudar a sua vida, né? Ele sabia, ele mesmo sabia que a lepra não tinha cura, mas ele teve a fé para entregar a sua vida a Jesus. Ele teve a fé para chegar a Jesus e implorar. Da mesma forma, aquele homem percebeu que Jesus era a única esperança. E você que está aqui nessa manhã, meu amado irmão, pode estar passando por problemas em que você não vê solução. Pode estar passando por dificuldades que você não vê nenhuma perspectiva, e o que a palavra de Deus diz para você nessa manhã é que tudo aquilo que você tem tentado resolver realmente não é a solução, realmente não tem uma perspectiva de mudança, mas em Jesus a sua vida pode com certeza mudar. Em Jesus existe uma esperança para você. Então, entregue a sua vida a Jesus. Se você já aceitou Jesus, entregue mais uma vez, a cada dia, a sua vida a Jesus, porque em Jesus existe uma esperança para você. O próximo princípio que a palavra de Deus vai nos mostrar é que você deve entregar a sua vida a Jesus
porque ele tem compaixão. Olha aí nos versículos 41 e 42, diz assim, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o, disse-lhe, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Então, naquele momento, o leproso, ele não poderia ficar dentro das cidades, ele não podia se aproximar das outras pessoas. Se ele entrasse em alguma casa se ele entrasse em alguma casa, as pessoas tinham que purificar aquela casa. Se ele colocasse a mão num vaso, a palavra de Deus vai dizer que se o vaso fosse de barro, tinha que quebrar; se o vaso fosse de ouro, teria que lavar e ficava impuro até o fim do dia. Então aquelas pessoas entendiam que a lepra era um castigo de Deus para aquela pessoa que tinha esse problema. Aquela pessoa ia aos poucos tendo o seu corpo, a sua pele, ela ia aos poucos apodrecendo, ia se degradando. Era praticamente como se aquele homem fosse um morto-vivo andando entre as pessoas. Era uma pessoa que já morreu, mas esqueceram de avisar. Qualquer pessoa que tocasse o leproso era considerada também impuro, ficaria impuro até a tarde, não poderia participar das cerimônias nem ofertar no templo. Então, todas as pessoas, elas mantinham uma distância bem segura. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa que vai trazer problemas para você? Pela lógica daquele tempo, Jesus, ao tocar aquele leproso, ele teria ficado impuro, ele teria se corrompido ao tocar naquela pessoa. Mas o que acontece é que, na verdade, ao Jesus tocar, quem fica limpo é o leproso. Não é Jesus que fica impuro, mas o leproso que fica puro. A palavra de Deus diz que Jesus se compadeceu. Jesus olha o estado daquela pessoa, que era um estado deplorável, um estado de enfermidade, de solidão, e ele sente compaixão. Compaixão pelo estado que ele estava, compaixão pela situação. O íntimo de Jesus, se move ao ver aquela pessoa que roga pela sua purificação. Da mesma forma, meus amados irmãos, nós sabemos que nós temos um Deus que se compadece de nós. Talvez você esteja passando por uma situação em que muitas pessoas não sabem, geralmente, até mesmo o pastor Eduardo na IPD falou isso, muitos dos meus amigos que eu falava na adolescência, eles sumiram, ou quando aconteceu de a minha mãe falecer, nunca nenhum deles foi me ver, os meus amigos de infância. E muitas vezes nós passamos por isso, de sentirmos que fomos abandonados pelos outros, sentimos que fomos abandonados pelos nossos amigos, nossos familiares, não se compadece da situação que nós tivemos, mas nós temos em Jesus um Deus que se compadece das nossas aflições. Saiba de uma coisa: aquilo que você tem passado, aquilo que você tem, o estado que você tem passado, todas as vezes que você tem chorado no seu quarto, sozinho, sozinha, saiba de uma coisa: Jesus tem compaixão de você. Nós temos um Deus que se compadece, nós temos um Deus que se fez homem e sabe das nossas angústias e das nossas aflições e vê essas coisas e se compadece de nós. Deus tem visto o que você tem passado e Ele se compadece dessa situação. Que motivo melhor nós teríamos para entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele sabe tudo aquilo que você tem passado. Essa dificuldade que você tem passado, Jesus pode passar com você. Essa angústia que você tem passado, Jesus pode ser o seu companheiro. A sua família pode ter te abandonado, mas pode ter certeza que Jesus não abandona você. O próximo princípio que a palavra de Deus vai nos mostrar é: entregue a sua vida a Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para você. E aí versos 43 a 45 diz assim, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém,
mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas, divulgar a notícia, a ponto de que não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele dá uma advertência àquele leproso. Depois que ele cura, purifica aquela pessoa, ele vai adverti-lo de que ele não saísse falando o que aconteceu, mas que ele fosse até o sacerdote e fizesse a oferta pela sua purificação. Lá em Levítico 14, versos 1 a 7, era determinado que a pessoa que fosse acometida da lepra, ela fosse levada ao sacerdote para que ele pudesse atestar que ela foi curada, que havia sido curada daquela enfermidade, e o sacerdote fazia então uma oferta pela expiação, e ela voltava a ficar limpa cerimonialmente, ela voltava a poder estar no templo, ela voltava a poder adorar a Deus, a estar na comunhão com as pessoas. Jesus diz que aquele homem, que ele fizesse isso, que ele cumprisse aquilo que estava determinado. Mas a palavra de Deus vai dizer que, ao invés de ele fazer o que Jesus manda ele fazer, ele vai sair anunciando o que tem acontecido, o que aconteceu com a vida dele. E nós poderíamos pensar, poxa, que bom, né? Que bom que ele saiu anunciando que Jesus efetuou a cura, que Jesus curou, que Jesus transformou a sua vida. Mas, ao invés de ele obedecer a Jesus e ficar quieto e mostrar-se ao sacerdote, o que ele fez foi sair dizendo. E isso fez que acontecesse alguma coisa. Qual a consequência de ele ter saído a anunciar que Jesus fez? O que acontece é que diz que Jesus já não podia mais entrar nas cidades. Imagina uma pessoa que cura várias doenças, até mesmo as mais incuráveis, né? Até aquelas que não existe nenhuma solução. Jesus não conseguia mais entrar nas cidades. Aquele ato daquele homem que fez com, entre aspas, boas intenções em avisar todo mundo que Jesus estava realizando cura, na verdade aquilo, como consequência, fez atrapalhar Jesus, porque Jesus já não conseguia mais pregar o Evangelho dentro das cidades. Ele era tantas pessoas procurando Jesus, que ele precisava ficar do lado de fora da cidade. Então ele fez de boas intenções, mas de bom coração, mas na verdade o que ele fez foi atrapalhar Jesus a continuar propagando o Evangelho da salvação. O que nós vamos perceber é que aquele homem julgou que a sua ação era melhor do que aquilo que Deus tinha falado para ele, daquilo que Jesus tinha falado para ele. E muitas vezes nós acreditamos que as nossas conclusões ou as nossas ideias são melhor para a nossa vida. Acreditamos que nós sabemos exatamente o que é a decisão correta, mas na grande maioria, todas as vezes, obedecer a Deus é a melhor decisão. A melhor decisão é fazer aquilo que Deus está determinando. Mesmo tendo feito o melhor naquele momento, aquele homem, ele pensou estar fazendo a coisa certa, mas na verdade o que ele estava fazendo era estar atrapalhando. Da mesma forma, meu amado irmão, você deve fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que você acha que é o correto. Muitas vezes nós temos, entre aspas, boas intenções, vou fazer para ajudar, mas não faz aquilo que foi determinado por Deus. Deus mandou que você fizesse uma coisa, mas na realidade, não, espera aí, eu acho que dessa forma aqui vai ficar melhor. E o que acontece é que, na verdade, você vai se arrebentar, você vai atrapalhar a obra de Deus. Aquela pessoa, o que de melhor aquele homem poderia ter feito, não era sair avisando as pessoas que Jesus estava curando, ele não estava evangelizando, o que ele estava era desobedecendo a Deus. Muitas vezes nós tiramos essas conclusões, concluímos que aquilo que Deus
aquilo que nós achamos é o melhor, né? Geralmente, eu sou jovem, né? Eu me entendo, eu me considero jovem. Geralmente, os jovens são assim, né? Isso aí é besteira, não, isso aí é besteira, né? Geralmente os anciãos, as pessoas, o pastor sempre avisa, aos jovens: não namore com pessoas que não são da igreja, geralmente se fala. E aí, geralmente a gente conclui: mas peraí, não é bem assim, não vai, isso não vai me atrapalhar, não vai me atrapalhar, Como experiência, eu uma vez namorei uma pessoa que não era da igreja, e o que aconteceu foi que a pessoa estava me perguntando toda hora por que eu tinha que ir na igreja todo domingo, E aí começou a atorar a minha paciência. Ou seja, perceba que por mais que eu tivesse sido avisado, por mais que eu tivesse careca de saber, de todas as pessoas falam isso, e isso é verdade, eu acho que eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu acho que eu sei, eu acho que eu consigo tomar uma decisão melhor até, porque eu sou diferente, porque comigo não vai ser igual a todo mundo. Meus amados irmãos, obedecer a Deus é sempre melhor que sacrificar. Obedecer a Deus é sempre melhor que sacrificar. Jesus sabe aquilo que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você, inclusive mais do que você. Você pode se achar esperto, como eu muitas vezes já me achei esperto. Me acho mais esperto que todo mundo. Mas pode ter certeza que Jesus é mais esperto do que eu e do que você. Por que entregar a vida a Jesus então? Por que seguir um livro velho de 2000 anos atrás? Por que fazer isso? Por que obedecer a Deus? Porque Deus sabe aquilo que é melhor para você. Deus sabe as consequências dos seus atos, até mais do que você. Portanto, meus amados irmãos, nessa manhã, o que a palavra de Deus tem para você é aquilo que você, com certeza, já escutou milhares de vezes. Eu tenho certeza aquilo que você já escutou isso na IBD, que você já escutou isso no Congresso dos Jovens, das Mulheres, e várias vezes que você deve entregar a sua vida a Jesus. E por que entregar a vida a Jesus? Porque Ele é a nossa única esperança, quando nós não vemos mais perspectivas de mudança. Porque Ele tem compaixão de nós, quando nós estamos em momentos difíceis, quando passamos momentos difíceis sozinhos e fomos abandonados. E porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós, mesmo mais do que nós mesmos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E que você possa sair daqui confiante que a sua vida com Jesus é o melhor que você pode fazer nessa manhã. Amém?